Hello everyone! Olha, aqui em São Paulo tá caindo uma chuvinha, já faz mais ou menos uns 2 dias. A chuvinha é aquela chuvinha que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E esse tempo chuvoso é ideal para fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu não sei se vocês já adivinharam o que é. Ler. Tempo chuvoso é muito bom para ler, fala a verdade. A gente pode deitar na cama ou naquele sofá que a gente gosta, ainda mais naquela poltrona gostosa, ou até mesmo armar uma rede e ficar lendo por horas a fio. Esse tempo chuvoso é muito gostoso, porque ele é meio hipnótico, né, para você poder ler. E exatamente sobre a leitura que eu quero falar com vocês. Eu já conversei algumas vezes com vocês sobre leitura. Eu acho que é uma das habilidades mais importantes para a gente poder realizar uma série de outras coisas que vão ser nossas aliadas quando a gente está aprendendo uma língua ou quando a gente está aperfeiçoando a nossa competência linguística numa determinada língua. E como vocês podem ver aqui, eu não sei se dá para ver daí, ó, mas tem aqui, a minha casa ela é cheia de livros, tá? Deixa eu ver se eu viro aqui, dá para vocês verem um pouquinho melhor, ó, tá vendo? Tem livro para tudo quanto é lado aqui em casa. E tem livros em inglês, tem livros em português. Eu sempre leio aquilo que, de uma certa forma, me interessa, aquilo que me chama atenção por alguma questão que eu não sei exatamente qual. Então eu vou lá, pego o livro e leio. Nem sempre eu leio aquela coisa, aquele livro que eu acabei de comprar. Às vezes eu compro o livro, deixo um tempo aí decantando. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que eu ouvi uma vez, eu não lembro exatamente quem foi que me disse, que me falou que o livro ele é como um vinho. Você compra ele, você deixa ele aí. E existe um determinado momento que você vai estar pronto para ler aquele livro e aquele livro também vai estar pronto para você. Da mesma maneira, quando você compra um vinho e deixa o seu vinho na adega, você sempre vai achar o momento ideal, o momento perfeito para que você possa tomar aquele vinho. Então, eu gosto muito de olhar para essas minhas estantes de livros e enxergar aí uma adega cheia de boas aventuras e de bons momentos, né? Então eu sempre gostei muito dessa história. Então tem gente que fala assim: às vezes você compra o livro e não lê? Sim, às vezes eu compro o livro, deixo ele ali, porque eu sei que eu vou querer ler aquele livro algum dia. Tem uma história também relacionada a uma tradição chinesa, eu acho que oriental de uma forma em geral, que diz o seguinte: muita gente gosta de só comprar o que vai ler. E aí você olha para aquela estante, tem um monte de livro lido naquela estante. Então, quando você olha para aquela estante cheia de livro lido, te dá uma satisfação de que você está completo, de que você leu bastante, de que você sabe muito. Agora, quando você olha para uma estante repleta de livros não lidos, isso faz com que você tenha mais sede e mais vontade de ler, porque você inconscientemente cria a sensação de que tem muita coisa que você precisa aprender ainda, de que tem muita estrada pela frente. Então, por essa razão, eu sempre gosto de deixar à vista aqueles livros que eu ainda não li. Então, eu sempre deixo, eu sempre separo os livros que eu li, tá? Os livros que já foram lidos, eu sempre separo esses livros e gosto sempre de deixar no meu campo de visão mais imediato aqueles livros que eu ainda não li e que eu quero muito ler, porque isso faz com que eu tenha vontade de pegá-los para ler e me dá realmente de fato essa sensação, essa sede de conhecimento de que existe muita coisa no mundo para ser aprendida, e isso daí todo mundo sabe. Mas olha, falei para vocês muitas das coisas que eu penso sobre leitura aqui, mas o mais importante desse vídeo é para a gente falar sobre o medo que a grande maioria dos alunos tem, das pessoas que estão aprendendo inglês, de ler. Você sabe que às vezes eu encontro até aluno que tem uma competência linguística razoavelmente elevada. E o aluno chega para mim e fala: será que eu vou dar conta de ler aquele livro? Será que eu consigo? Será que aquele vocabulário não é muito difícil para mim? Ou seja, eu percebo na grande maioria dos alunos e das pessoas que estão aprendendo inglês um medo muito grande em encarar os livros.
como se os livros fossem bichos de 7 cabeças. E eu vou explicar por que que isso acontece. Isso acontece porque quando a pessoa começa a leitura de qualquer livro, seja ele qual for, quando ela começa a leitura, ela já enxerga algumas palavras que ela não conhece. E é muito comum o aluno, quando se deparar com palavras que ele não conhece, com vocabulário desconhecido, ele entrar em completo desespero. É engraçado, porque ele tem, por exemplo, 3 linhas. Ele viu ali naquelas 3 linhas, sei lá, 30 palavras, 35 palavras. Ele tem uma palavra que ele não conhece. E em função dessa única palavra que ele não conhece, ele já começa a se sentir desestimulado. Ele vai no dicionário, checa a palavra, vê o que é, volta, vê se ele entendeu direito naquele contexto. E aí depois ele passa para o segundo parágrafo. Ou seja, isso torna o processo de leitura extremamente cansativo. Às vezes alunos mais básicos também pegam até livros mais básicos de inglês e se sentem desestimulados por se depararem com palavras que, principalmente logo no início da leitura, eles não conhecem. O que eu posso te dizer sobre isso é o seguinte: esse teu medo causa a tua desmotivação no processo de leitura. Toda vez que você se depara com uma palavra que você não conhece, existe uma série de estados emocionais que vão começar a se instalar dentro de você. Vai ter uma vozinha aqui dentro de você que vai falar assim: ah, tá vendo só? Você devia ter estudado mais inglês. Olha, tá vendo só como você não conhece todas as palavras? Ah, como é que você acha que você vai dar conta dessa leitura? Eu sabia que eu não ia dar conta dessa leitura. Para que eu estou insistindo nessa leitura? Ou seja, você vai ter uma série de vozezinhas dentro de você falando para você: não continua, isso é muito difícil, isso é muito complicado, olha só como tem um monte de palavra que você não sabe, tá vendo só como é uma má ideia? Enfim, se você já começou um livro em inglês e já parou porque você se sentiu desmotivado, muito provavelmente você ouviu alguma dessas vozes falando alguma dessas frases que eu falei aqui para vocês. O que a gente precisa entender primeiro é o seguinte: você não precisa saber e conhecer 100% e absolutamente tudo de todas as palavras com as quais você se deparar durante a tua leitura. Não é preciso. Para você entender o todo, para você entender o contexto, você não precisa ficar parando de 5 em 5 minutos para checar se aquela palavra você conhece, se você não conhece, o que ela significa, o que ela não significa. Você não precisa fazer isso. É lógico que existe um grau de dificuldade dependendo da leitura que você escolher. Se você escolher ler um artigo científico sobre alguma questão relacionada à medicina e você não for médico, provavelmente você vai sentir uma dificuldade maior de ler, porque ali você vai ter uma série de termos com os quais você não é familiarizado. Mas até mesmo se a gente lê um artigo de medicina científico que seja em português, a gente também vai encontrar dificuldade, porque vai ter ali uma série de termos que a gente não conhece, porque eu não sou médico, e se você não for médico, você vai encontrar a mesma dificuldade. Agora, se você for médico e você for ler um artigo de direito, né, você também vai sentir uma certa dificuldade, mesmo que esse artigo seja em português. Olha só pra você ver. Olha só pra você ver. O que eu tô querendo mostrar pra você? Que é lógico que vão ter leituras que vão ser mais complexas e leituras que vão ser menos complexas. Agora, você pega um livro normal de leitura, logo no início, você vai se deparar com um universo vocabular daquele livro. Né? Vou te dar um exemplo. Se você for pegar Harry Potter para ler em inglês, afora os neologismos que a gente tem em Harry Potter, ou seja, palavras que foram criadas pela própria autora de maneira extremamente criativa para poder contar aquela história, porque, eu não sei se você sabe, no Harry Potter existem várias palavras que foram criadas pela J.K. Rowling para poder representar coisas que ela também criou. Então, como ela criou coisas que não existiam, ela resolveu também colocar nomes que ela mesma
criou para aquelas coisas que não existiam. Afora esses termos, você vai ter ali um vocabulário que vai estar relacionado com o mundo mágico, com coisas relacionadas ao mundo mágico, né, com palavras como feitiço, varinha, né, que poderia, para inglês a gente chama de spell, né, um feitiço é um spell, varinha wand, né, enfim, a gente vai ter um universo vocabular relacionado à magia. Se você não tem uma certa intimidade com esse universo vocabular, ótimo, excelente. Isso significa que você vai poder ter a oportunidade de conhecer esse universo vocabular a partir da tua leitura. Afinal de contas, esse é um dos principais objetivos da leitura. É você conhecer universos que você não conhece e dentro desses universos você tem palavras que você não conhece e você passa a conhecer. E às vezes, na grande maioria das vezes, se você for paciente o suficiente, se você for determinado o suficiente, se você ficar tirando essa vozinha que fica no teu ouvido, falando o que você tem que fazer, falando que você tem que parar, falando que você não entende, falando que você não sabe, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a entender o significado dessas palavras através do contexto da história. Você não vai precisar ir para o dicionário. É lógico, se tem alguma palavra que está se repetindo muitas vezes e você não está entendendo, ela vai no dicionário e dá uma checada. Mas você não pode ficar fazendo isso de 5 em 5 minutos durante a tua leitura, porque senão o processo de leitura fica cansativo, ele fica sendo quebrado, ele fica sendo esquartejado, isso dificulta um processo mais gostoso, mais legal para você poder aproveitar a leitura, porque gostar da leitura e aproveitar a leitura te ajuda demais a entender, ter prazer nesse processo de descoberta e ter prazer em acompanhar a história é muito importante para você poder entender o significado dos termos e das palavras que vão surgindo durante a tua leitura. Ou seja, o que é ideal a gente fazer? A gente pegar essa vozinha que fica falando pra gente o que a gente que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é capaz, que a gente não sabe o quanto que a gente deveria fazer, e a gente tem que calar essa vozinha e simplesmente focar na leitura. E olha, se a palavra eu não entendo, não tem problema, mais pra frente eu vou entender. Se você não tá entendendo 100% da leitura, se você tá entendendo 70% da leitura, 50% da leitura que seja, você já está crescendo, você já está evoluindo, você já está melhorando. Se você parar de ler, presta bem atenção nisso. Se você parar de ler, você primeiro não vence o teu medo. Isso é o que é muito importante, você não vence o teu medo da leitura, tá? E aquele desafio, aquele medo que você não vence, vira o teu limite. E aí você cria uma crença dentro de você de que você não consegue ler, de que você não tem vocabulário suficiente para ler, enfim. Você começa a criar uma série de questões, você começa a reforçar essas vozes internas que fazem com que você estabeleça um limite para você que vai fazer com que você não possa crescer além dele. Ou seja, o que é ideal que você faça? Diminua essa voz, apague essa voz, mute essa voz, concentre no processo da leitura, divirta-se com o processo da leitura e você começa a falar assim mesmo para você. Olha, se eu não estou entendendo tudo, não tem problema. Olha, se eu não entendo essa palavra aqui, não tem problema, eu posso entender mais lá para frente. Porque esse universo vocabular, ele começa a se repetir. Porque a história normalmente ela tende a gerar dentro daquele universo vocabulário. Então as palavras elas se repetem. Você vai rever essas palavras ao longo da história em contextos diferentes. E o teu cérebro, que é uma máquina incrível, sensacional e super poderosa de compreensão, de assimilação e de aprendizado, vai conseguir juntar peças desse quebra-cabeça ao longo da leitura. Mas para isso você precisa estar ali relaxado, encarando aquela leitura, encarando inclusive os termos que você não conhece de uma maneira mais leve. Bom, eu espero que vocês tenham anotado aí essas dicas e que vocês tenham se sentido mais empoderados para começarem leituras em inglês. A gente tem uma ferramenta que eu acredito ser muito legal para leituras em inglês, que é o Kindle. Eu não sei se vocês conhecem o Kindle. O Kindle ele é um dispositivo da Amazon eletrônico que você realiza as suas leituras e fica mais barato você comprar livros em inglês. É por isso que eu estou indicando o Kindle para você, tá? Deixa eu pegar aqui o meu para você dar uma olhadinha, tá? Ele é um dispositivo de leitura eletrônica, ele funciona com uma tecnologia que chama e-ink, tá? Ó, por exemplo, aqui, se você for ver aqui, olha, eu estou lendo um livro que por sinal é sensacional, tá?
Ó, olha aqui, tá vendo? A luz acho que não tá dando pra vocês verem. É porque ele tem uma luz, tá vendo? Entendo. Eu vou tirar essa luz, porque aqui você pode ajustar a luz, tá? Ó, tá vendo? Ó? E aqui você tem essa tecnologia que é uma tinta eletrônica, mais ou menos isso, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tô lendo esse livro. Esse livro, por sinal, é muito bom. Ele chama Can't Hurt Me, de um Navy SEAL, né, que é um soldado de elite aí da Marinha Americana, falando sobre uma série de desafios que ele enfrentou na vida dele, porque ele era obeso, né, era muito gordo, e o desafio de transformar a aparência física dele foi um dos desafios que ele enfrentou na vida dele. Ele considera esse desafio como sendo um dos mais importantes, porque depois disso ele conseguiu uma série de coisas na vida dele. Se você ficou interessado, inclusive, nesse livro, a capa do livro é essa aqui, olha, Can't Hurt Me, tá muito legal, que inclusive ajuda você aí a se empoderar e a se sentir melhor para poder enfrentar os teus desafios. Então, esse é o Kindle, tá? Você lê tudo aqui. Por que eu estou recomendando esse dispositivo para você? Por sinal, a Amazon acabou de lançar, inclusive, uma nova edição do Kindle que você pode levar na água, inclusive, se você quiser tomar no banho, ler no banho, ler na banheira, né? Se sou pessoa chique, ler na piscina também você pode. O Kindle facilita porque você pode comprar os livros em inglês mais barato, né? Ao invés de você ter que comprar o livro físico, normalmente isso exige importação e tudo mais, então os livros acabam ficando mais caros do que os livros em português. Então, se você tiver um Kindle, você pode comprar os livros em inglês aqui e você pode também ler os livros aqui todos em inglês. O que é mais legal no Kindle é que você está lendo e aí às vezes tem uma palavra que você não conhece, ó, vou te dar uma noção aqui. Se tem alguma palavra que você não conhece, você pode acessar o dicionário, tá? Não aconselho que você faça isso muito, tá? Mas de uma certa forma facilita, tá? Por exemplo aqui, olha. Do you know who you really are and what you're capable of? Tá? Na primeira linha aqui, tá? Dessa página. Então eu vou pegar a palavra capable, eu vou apertar na palavra capable, ó, e aqui eu tenho o dicionário que tem inclusive a tradução embaixo, ó, capable, capaz, forte, tá vendo? Ele tem tem o dicionário, tem a Wikipedia também, na Wikipedia também, ó, a capability is the ability of tá vendo? Então isso também facilita aí a tua leitura, deixa ela mais rápida. Bruno, mas o dispositivo é muito caro, se eu não me engano, esse modelo aqui do dispositivo, que é o que tem luz interna, está custando por volta de R$ 500 mais ou menos. Você tem um outro dispositivo mais simples que não tem a luz interna, se eu não me engano, está saindo aí por volta dos R$ 200. Bruno, não tem esse dinheiro, não tem como comprar esse dispositivo, não tem problema nenhum. É só você fazer uma conta na Amazon. A partir do momento que você faz uma conta na Amazon Brasil, você pode ler estes livros que você comprar, que vão estar lá na tua conta, no teu celular, no teu tablet. É só você baixar o aplicativo do Kindle. Ou seja, você não precisa ter o dispositivo do Kindle para você poder ler os livros no formato Kindle. É só você baixar o aplicativo para o teu celular ou para o teu tablet que você vai poder ler perfeitamente. Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, desse vídeo, os links para você poder comprar o Kindle, inclusive também comprar esse livro, tá? O Can't Hurt Me, se você quiser, para você poder ler. Eu vou deixar os links aqui para facilitar para vocês. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham se sentido mais corajosos para começarem as leituras de vocês em inglês. Comecem, simplesmente comecem. Vençam esse período dessa voz chata, vençam esse período, digamos assim, mais desconfortável do início da leitura e se entreguem. Tudo na vida a gente precisa se dedicar para a gente poder ter resultados, tá? Eu conheço, vou falar para vocês, eu conheço pessoas que mal estudaram inglês e porque insistiram no processo de leitura, hoje têm uma competência linguística muito elevada. Então, invistam na leitura de vocês. Sejam felizes com ela. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês nesse vídeo inteiro. Sejam felizes lendo, tá? Se você tem a crença de que você não gosta de ler, procura mudar isso, porque isso vai te ajudar a ter resultados melhores na tua vida, a melhorar a tua competência linguística, a melhorar o teu conhecimento, a tua capacidade de raciocínio, de análise. Então, se entrega, ou como diz o pessoal por aí, se joga. Se joga e seja feliz. A gente se vê no nosso próximo vídeo. See ya!